a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, a Comissão de Direito Tributário e a Comissão do Contencioso Tributário têm a honra de recebê-los para o primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. Este evento está sendo transmitido pelo YouTube Web TV OAB SP. Pedimos a gentileza de manterem os celulares no modo silencioso. Convidamos a composição desta mesa diretora, doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Doutora Tatiane dos Santos Pichitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Dr. Luiz Roberto Peroba, presidente da Comissão do Contencioso Tributário da OAB São Paulo. Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Doutora Daniela Silveira Lara, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora Maria Rita Ferragutti, vice-presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo. Doutor Eduardo Corrêa da Silva, presidente da subseção de Itaquera, representando os demais presidentes de subseção do Conselho Seccional da OAB São Paulo. Tomem seus assentos, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, representando neste ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, procederá à abertura do primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. Minhas prezadas e meus prezados, um bom dia a todas e todos. É com enorme prazer que eu declaro abertos os trabalhos deste primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. Em nome da diretoria, capitaneada pelo presidente Caio Augusto e também composta pelo vice-presidente Ricardo Toledo, pelo secretário-geral Aislan Queiroga e pela secretária-geral adjunta Margarete Lopes e eu, na condição de tesoureira, que damos boas-vindas a todas e todos nesta manhã que inicia o nosso dia intenso de trabalho. É, de fato, um motivo de grande alegria que a OAB Paulista finalmente tenha vindo à frente para realizar este evento de grande porte. Nós recebemos mais de 800 inscrições e, infelizmente, dada a limitação de espaço, nós tivemos uma lista de espera de mais de 500 pessoas e que, afinal de contas, lamentavelmente não estarão aqui presencialmente, mas poderão acompanhar todos os trabalhos do dia de hoje em todos os auditórios pelas transmissões nos canais YouTube. É, portanto, uma manhã e um dia de muita alegria. Muito obrigada. Registramos e agradecemos as seguintes presenças que se apresentaram a este cerimonial. Doutora Renata Correia Cubas, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, mediadora desta manhã. Doutor Alessandro Rostanho, conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, e membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, neste momento, para usar a palavra, doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Casa da Cidadania, à Casa da Advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo. Eu queria saudar a todos e a todas nas pessoas da doutora, querida amiga, doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira, também na pessoa da doutora Tatiane dos Santos Pichitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário, e do Dr. Luiz Roberto Peroba Barbosa, presidente da Comissão de Contencioso Tributário, que estão à frente desse magnífico evento que é o nosso primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB do Estado de São Paulo. Eu queria me permitir, Raquel, pedindo licença,
Eu gosto dessas oportunidades para fazer uma espécie de uma prestação de contas para a advocacia, a respeito daquilo que tem sido feito pela atual gestão da OAB. Eu começo falando, eu quero destacar aqui 4 pontos muito rápidos. Eu sei que o dia hoje não é para me ouvir, o dia hoje é do Congresso de Direito Tributário, mas, enfim, nesses 2 ou 3 horinhas da minha fala, brincadeira, nesses 5 minutinhos da minha fala, eu queria destacar 4 pontos muito rápidos para vocês, a título de prestação de contas. A OAB do Estado de São Paulo colocou no ar, logo no primeiro mês da atual gestão, o portal da transparência. Portanto, a advocacia do Estado de São Paulo, e na verdade o mundo inteiro, porque isso está na rede mundial de computadores, tem condição hoje de, ao acessar o site da Ordem dos Advogados do Brasil, de saber da onde vem, para onde vai os recursos, ou para onde vão os recursos da advocacia paulista. Então, hoje, nós, advogados e advogadas, sabemos quanto entra, quanto sai, para onde vai, portal da transparência, uma iniciativa do atual vice-presidente Ricardo Toledo Santos Filho, ainda na gestão passada era o diretor tesoureiro, ele começou essa empreitada, e essa empreitada foi não concluída, mas foi seguida, foi continuada pela atual diretora tesoureira, que é a doutora Raquel Preto. Quero também, como segundo ponto de prestação de contas, dizer que é um compromisso forte da atual gestão a valorização e o empoderamento da mulher advogada. Prova disso é que nós temos um número recorde de conselheiras no atual Conselho Seccional. Prova disso também é que nas nossas comissões temáticas, que são em torno de 108 comissões temáticas na OAB do Estado de São Paulo, nós temos mais de 50% de mulheres advogadas que presidem essas comissões. Isso não é favor nenhum, isso é um direito, isso é um compromisso, enfim, repito, da atual gestão do empoderamento da mulher advogada. Foi aprovado recentemente também pelo nosso Conselho Estadual, como prova desse compromisso voltado à mulher advogada, que a advogada que dê à luz, que nasça o filho, que venha a nascer o filho, no ano de nascimento do filho, está isenta da anuidade da OAB. Então, o filho da advogada, da mulher advogada, nasceu em 2019, tem direito à isenção da anuidade de 2019. O penúltimo ponto, Raquel, já prometo que eu estou terminando. O penúltimo ponto é o reconhecimento e a valorização da jovem advocacia. Então, também não sei se todos aqui sabem, mas o jovem advogado, a jovem advogada, é considerado até o 3º ano de inscrição. Então, não conta a idade da pessoa, conta a data da inscrição enquanto advogado, e até o 3º ano de inscrição, esse jovem advogado, a jovem advocacia, tem direito a cursos gratuitos da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Cursos EAD, ensino à distância, basta eu ter até 3 anos de inscrição, que eu tenho acesso, então, a esses cursos gratuitos da ESA, via ensino à distância. E termino essa minha rápida manifestação dizendo que eu estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e o nosso compromisso enquanto Comissão de Cultura e Eventos é realizarmos eventos de qualidade, como é o evento de hoje, insisto, primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB do Estado de São Paulo, que não foi organizado por mim. Justiça seja feita, dar a cada um o que é seu. Essa iniciativa já falei e repito, da doutora Raquel, da doutora Tatiane, do doutor Peroba, dentre outros integrantes aí das respectivas comissões, mas enfim, o nosso lema, um dos nossos lemas, o nosso principal lema enquanto Comissão de Cultura e Eventos é transformarmos a anuidade da advocacia em cultura.
Então, a advocacia paga a sua anuidade e recebe de volta não só cultura, mas eu estou falando especificamente da questão cultural, recebe eventos como o evento de hoje, recebe palestras, a gente tem palestras praticamente todos os dias. No nosso canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos, nós temos uma videoteca, então todas as nossas palestras são gravadas e ficam à disposição da advocacia no nosso canal do YouTube. Enfim, estamos trabalhando para o desenvolvimento cultural da advocacia paulista. Termino dizendo, Raquel, que para mim é um motivo de muita satisfação, muita alegria ver esse auditório simplesmente lotado. Nós não temos nenhum espaço aqui, lá em cima também, espaço lotado, e é para isso que nós trabalhamos no nosso dia a dia, para abrirmos as portas da OAB para a advocacia, e eu fico muito feliz de ver vocês aqui junto conosco. Estejam ao nosso lado, sejam muito bem-vindos, e eu desejo a todos um excelente Congresso de Direito Tributário. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar ainda a presença da doutora Fernanda Possebon, secretária-geral da Comissão de Direito Tributário, e a doutora Manuela Matos Brito, membro da Comissão de Direito Tributário. Sejam todas muito bem-vindas. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra, a doutora Tatiane dos Santos Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos aqui presentes. Inicialmente, sejam bem-vindos. É uma absoluta honra para mim falar neste auditório tão cheio, neste e no outro, né, porque é um outro auditório igualmente lotado. E aí eu comentava aqui com a Raquel, que está ao meu lado, que essa é uma responsabilidade enorme. Nós temos aqui hoje, né, um momento que eu julgo histórico, porque é o primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB, ouso dizer, me apropriando das palavras da doutora Raquel, na história desta instituição. Então, é uma absoluta honra ver a acolhida de vocês a este evento, e é uma satisfação também, que reforça, então, a minha responsabilidade de estar à frente desta comissão, da Comissão de Direito Tributário, no momento que é tão importante para o país, porque a gente vive um momento de debates, de reformas estruturais, e a nossa ideia é, como eu disse na posse, faz poucos meses, não faz tantos meses assim, é que a gente tenha uma comissão atuante que efetivamente atue no cenário jurídico tributário e que faça a diferença. E uma amostra disso é esse congresso com pessoas tão ilustradas e com debates e mesas tão relevantes. Eu não vou me alongar aqui, mas eu gostaria de começar um pouco essa fala fazendo alguns agradecimentos. Naturalmente que um congresso dessa magnitude, ele não é feito sozinho. Meu primeiro agradecimento é à diretoria da OAB pela acolhida da nossa ideia, acolhida imediata. Como eu mencionei, a posse da Comissão de Direito Tributário, ela aconteceu há poucos meses, em agosto, se não me falha a memória, e neste pouco intervalo de tempo a gente já conseguiu colocar esse congresso de pé, e isso não seria possível sem o apoio da diretoria da OAB, e eu faço um agradecimento especial aqui em nome da doutora Raquel Preto, que é a nossa tesoureira, que foi entusiasta dessa ideia desde o início. E também, nesse mesmo sentido, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os membros da comissão que eu presido, mas especialmente à vice-presidente Daniela Lara, à secretária-geral Fernanda Possebon. Sem elas, sem essa organização também, o congresso não estaria aqui, nós não estaremos aqui hoje. E este não é um congresso só da Comissão de Direito Tributário, ele é feito em parceria com a Comissão de Contencioso Tributário, presidida pelo Luiz Roberto Peroba, e a vice-presidente é a Maria Rita Ferragutti, e o apoio deles também foi fundamental, porque a gente teve que se dividir tanto nas confirmações, quanto nos convites, quanto nas ideias das mesas, e isso acho que também revela um pouco do espírito que a gente quer
trazer para a condução dessas comissões, eu falo, né, no meu nome, mas certamente o Peroba concorda comigo, que é ter comissões atuantes de direito tributário, né, seja essa comissão de direito material, vamos chamar assim, que é a comissão que eu presido, seja a comissão de contencioso tributário. A ideia é que a gente caminhe juntos, porque assim a gente entende, a gente pode entregar mais qualidade para a advocacia e para o debate público no que se refere ao direito tributário. E aí, nesse sentido, eu gostaria de dizer que esse é apenas o primeiro evento de muitos que nós teremos, né? A gente fez questão de colocar que esse é o primeiro Congresso de Direito Tributário, porque haverá o segundo, o terceiro e o quarto, né? De forma que isso se torne uma tradição. Mas, para além do Congresso, que é esse evento grandioso, está também na nossa pauta a realização de debates menores, de seminários menores. Nós teremos já um próximo, o Peroba deve comentar isso em dezembro, para discutir, por exemplo, a transação tributária. E a ideia é que no próximo ano a gente tenha um outro evento menor sobre tributação e energia. Estou aqui vendo o Leonardo, que está coordenando essa frente na Comissão de Direito Tributário, junto com o André Macito. E, além disso tudo, além desses eventos, né, que acolhem vocês dentro da OAB, que é a casa de todos os advogados e advogadas, nossa ideia também é alimentar o debate público por meio de textos. E aí eu tenho o prazer de anunciar que, da semana passada, a gente iniciou uma parceria com o Valor Econômico para que os membros da comissão que queiram publiquem textos sobre a reforma tributária no espaço do jornal dedicado a isso. Já houve a publicação de um texto meu e da Daniela. Essa semana foi publicado outro texto do Fernando Scaff, que é professor titular da USP e também consultor da comissão. Até o final da semana deve ser publicado um texto da professora Bettina, que também é consultora da comissão. Então, mediante essas pequenas ações, a gente pretende qualificar o debate tributário e trazer a advocacia junto com a gente. Então, essa minha fala é uma fala muito mais de agradecimento. Agradeço, é claro, todos os palestrantes e debatedores que aceitaram o convite de estar aqui conosco no final do semestre. E muitos são professores, a gente sabe como que é final de semestre para professor, é sempre difícil, então esse é um agradecimento especial, mas o maior agradecimento a todos vocês que estão aqui presentes, que estão assistindo, seja nesse auditório, seja no outro, seja via YouTube, porque sem essa presença, esse congresso não aconteceria. Então, eu encerro a minha fala para dizer que a Comissão de Direito Tributário está à disposição de vocês, não apenas para quem gostaria de integrar a comissão, mas à disposição da advocacia tributária para efetivamente tomar ações que façam diferença no debate tributário. Então, muito obrigada e que todos nós tenhamos um dia muito proveitoso e produtivo. Gostaríamos de registrar ainda a presença da doutora Ana Carolina Pinheiro Carrinhon, presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Senhoras e senhores, neste momento, para os da palavra, doutor Luiz Roberto Peroba Barbosa, presidente da Comissão de Contencioso Tributário. Bom dia a todos. Pode puxar um pouquinho? Fiquei com medo de... Bom dia a todos e a todas. Bom dia àqueles que estão nas outras salas e nos vendo pelo YouTube. É com imensa alegria que eu acordei hoje, que eu vim para cá e que eu estou vendo esse auditório cheio e, de fato, eu acho que é um marco, é uma mudança de paradigma na nossa advocacia aqui em São Paulo, ver a nossa casa, a Casa do Advogado, acolher todo mundo para os debates relacionados ao direito tributário. De fato, acho que a gente sentia falta disso e eu acho que esse espaço, a partir de agora, vai ser definitivamente preenchido. Eu queria cumprimentar e fazer uma saudação para o Alexandre, que está aqui nos acompanhando e acompanhando esse nosso primeiro evento. Queria efetivamente fazer um grande agradecimento à Raquel pela participação, por ter aceitado as ideias desde o início, por ter feito efetivamente o evento acontecer. Queria também cumprimentar a professora Tatiane Psitelli, que é minha companheira aqui na presidência da Comissão de Direito Tributário. Acho que é fundamental que essas comissões andem em conjunto para que a gente possa, de maneira alinhada, desenvolver as atividades do direito tributário aqui no Estado de São Paulo. É importante que a gente discuta, divida opiniões, realize seminários em conjunto. Os temas estão, de fato, relacionados. Foi fundamental, desde o início, a gente adotar essa linha. Eu acho que só assim a gente une forças e faz as coisas acontecerem.
Mas eu queria fazer um registro especial, especialmente aproveitando a palavra do Alexandre, em relação à presença de vocês, mulheres, em primeiro lugar, na Raquel, na posição que ela está, e ter levado à frente todas essas discussões, na presidência e vice-presidência das comissões. Faço referência a Maria Rita Ferragutti, que é vice-presidente da minha comissão, e a Daniela, que é vice-presidente da Comissão Direito Tributário, que é presidida pela Tatiane, e a composição das comissões. As composições estão muito equilibradas e não é, evidentemente, como falou Alexandre, por favor de ninguém, é porque é direito das mulheres. A gente só colocou gente de destaque que realmente gostaria de participar e desenvolver esses trabalhos, sejam homens ou sejam mulheres, é justo, necessário e é bonito ver isso acontecendo. E com a nossa participação, recomendo que as mulheres, de fato, venham até nós, queiram participar, desenvolvam trabalhos. Esse é um espaço de vocês. Estou muito contente por estar nessa mesa, dividindo a mesa com vocês. É realmente uma alegria para mim, pessoalmente falando, muito grande. O outro ponto que eu queria mencionar aqui, e aí prestando contas também, utilizando uma expressão do Alexandre, em relação aos trabalhos da comissão. E eu pretendo ser muito breve nesse aspecto, mas acho que é fundamental a gente contar para vocês o que vem fazendo e contar para vocês quais vão ser os nossos próximos trabalhos nesses 2 anos que estão por seguir. A Comissão de Contencioso Tributário, ela se reuniu há pouco tempo pela primeira vez e a gente está organizando grupos de trabalho para que a gente possa desenvolver as questões e o aprofundamento dos temas dessa forma. São 35 membros na Comissão de Contencioso Tributário e os grupos de trabalho estão muito ligados aos tribunais especificamente, ao CMT aqui no âmbito municipal, ao TIT no âmbito estadual, ao CARF no âmbito federal, os tribunais de maneira geral e alguns outros grupos de trabalho que nós vamos dividir. As duas comissões vão dividir grupos de trabalho que são afetos às duas matérias, métodos alternativos de solução de controvérsias, acompanhamento das ADINs e outros tipos de ações nos tribunais superiores, responsabilidade tributária e aplicação de súmula e recursos repetitivos. Então, esses grupos estão sendo formados agora. A nossa ideia, efetivamente, é aprofundar o estudo de todas essas questões e relacionar um grande trabalho de relacionamento com todos esses tribunais, que envolve a nossa prática do dia a dia do contencioso. E, nesse aspecto, eu queria abrir aqui um grande espaço de comunicação com todos vocês. O contencioso, ele traz uma série de questões de dia a dia que, muitas vezes, a OAB pode intervir, pode ajudar, pode auxiliar, pode fazer algum tipo de aproximação com esses tribunais para sugerir, para recomendar coisas, para melhorar e efetivamente auxiliar no nosso trabalho. Então, sintam-se todos convidados a participar, a mandar ideias, acompanhar os trabalhos da comissão. Nesse aspecto, eu queria já cumprimentar a Maria Rita Ferragutti, que é minha vice-presidente, o Bruno, que está aqui na minha frente, que é secretário da comissão, porque a gente já conseguiu colocar no ar as nossas páginas no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Então, se a gente procurar o OAB São Paulo, o Contencioso Tributário, nós vamos encontrar. A gente já estava fazendo a primeira comunicação desse seminário. A partir de agora, vocês podem acompanhar com frequência todos os trabalhos da comissão. Toda vez que qualquer grupo de trabalho se reunir, a gente vai postar lá qual o tema que está sendo objeto de estudo, quais os seminários que a gente pretende organizar, cafés da manhã, qualquer coisa que tiver relação com a nossa atividade vai estar ali sendo comunicado. Então, sintam-se à vontade para acompanhar todos os trabalhos, para compartilhar, para curtir e evidentemente, para nos contatar para qualquer coisa que vocês precisem em relação a esses temas. Vou mencionar aqui um último aspecto importante, dia 2 agora de dezembro, já está confirmado isso, né? Já está confirmado o nosso seminário para falar sobre a lei da transação, a MP da transação, com a presença do pessoal da Procuradoria, que vai dividir aqui os painéis com a gente, para a gente contar um pouco da onde saiu a ideia, como ela foi formulada, qual o objetivo, como ela pode ser aplicada. Então, acho que vale muito a participação de todos aqui. Nesse dia a gente vai começar a divulgar esse evento. A gente acabou de formatar as mesas e confirmar todas as presenças. Por fim, antes de eu começar aqui os nossos trabalhos, eu queria, evidentemente, agradecer à OAB por todo o apoio
desde o início da formação da comissão, tudo o que a gente precisou foi atendido prontamente. Está muito fácil desenvolver os trabalhos hoje em dia com a estrutura, Raquel, que a OAB tem, com as respostas, a rapidez como as coisas acontecem. Então, vocês podem esperar 2 anos de muito trabalho, trabalhos intensos, de muita publicação, de muito estudo. A gente, efetivamente, montou aqui os nossos times para mudar um pouco o paradigma do que significava a OAB conduzindo esses temas. Com isso, a gente pode iniciar os nossos trabalhos. Eu estou aqui na posição de apresentar e de iniciar as próximas falas. A gente tinha 2 falas de abertura. A primeira fala seria da professora Misabel Derzi, a segunda fala da minha colega Raquel Preto. Infelizmente, a professora Misabel nos comunicou ontem que teve uma questão de saúde, um problema de saúde. Infelizmente, ela não pôde vir de Minas para cá. Então, nós não vamos ter a fala inicial da professora Misabel. Nós vamos ter uma fala da professora Raquel Preto, que vai iniciar todos os nossos trabalhos, e em seguida nós vamos passar aos trabalhos dos comitês. Todas as outras presenças, todos os outros painéis estão confirmados, mas infelizmente a professora Isabel teve um problema de saúde e nos avisou ontem. Então, em função disso, acho que nós podemos iniciar a nossa fala inicial. Acho que você tem mais tempo, Raquel, para falar. Muito obrigado, gente. Compõe também a mesa diretora a nossa secretária-geral adjunta, doutora Margarete de Cássia Lopes. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra, a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores. Eu reitero aqui estas minhas saudações iniciais a todas e todos os presentes, fisicamente e também a todas e todos que, nesse instante, nos acompanham virtualmente. E eu acabei de receber aqui a informação de que a gente tem alguns milhares de pessoas nos acompanhando pelos canais YouTube, inclusive fora do estado de São Paulo. Eu vou quebrar totalmente o protocolo, porque antes de fazer a minha fala, apesar dela não ter querido falar, eu vou passar, assim, a palavra para a minha querida companheira de gestão, diretora, secretária, adjunta, a valorosa doutora Margarete Lopes, para ela, pelo menos, fazer uma saudação de bom dia. Querida Margarete, a palavra está com você. Vocês perceberam que eu tentei, né? Eu tentei por conta de... Me desculpem o atraso, por conta de um imprevisto, mas eu desejo a todos um excelente dia. Tenho certeza que hoje todos nós teremos conhecimentos saindo, né? Pairando no ar, entrando pelas nossas mentes, discussões, temas, porque, na verdade, este não só é o primeiro, mas já é considerado o maior fórum de direito tributário do Estado de São Paulo e do Brasil. Gostaria de cumprimentar a nossa querida amiga e coordenadora deste fórum, que é a nossa Raquel Preto. No mais, não quero mesmo, é de coração, interrompê-los. Quero só desejar um excelente trabalho e dizer que o presidente Caio Augusto Silva dos Santos e Dr. Ricardo Toledo e doutora Islan desejam que vocês, todos vocês, os valorosos advogados e advogadas que aqui estão, resolvam os problemas do nosso país. Muito obrigada. Viram como era importante que a doutora Margarete falasse? Ela aumentou um bocadinho mais a nossa responsabilidade. Querida Margarete, muito obrigada pela sua presença e pelas suas palavras. Tem sido um prazer e um privilégio compartilhar com você a gestão da OAB São Paulo neste nosso 11º mês do primeiro ano do triênio da nossa gestão. Muito obrigada, Margarete, por todo o apoio. Ela que conduz, inclusive, a equipe da área de eventos, que está fazendo e participando aqui, junto com o pessoal de cultura e eventos e de outras áreas, no apoio logístico ao nosso congresso. Senhoras e senhores, em hipótese alguma, eu substituirei a fala da nossa querida professora doutora Misabel,
que, por um motivo de saúde sério, de fato, infelizmente, não poderá estar conosco. Então, de modo que eu não terei mais tempo, Peroba, eu terei apenas o meu tempo da minha fala que já teria. Mas, senhoras e senhores, é absolutamente fundamental que todas e todos compreendam que São Paulo, doravante, passa a ser palco de um dos grandes, e eu quero lançar o desafio à minha querida amiga, professora Tatiane Psitelli, ao querido amigo doutor Luiz Roberto Peroba, também a doutora Maria Rita Ferragutti, a doutora Daniela Lara, passa doravante a ser palco de um dos grandes eventos, não, do maior evento da área tributária do país. Nós não viemos para fazer pouco, nós viemos para fazer muito e fazer a diferença, honrando, inclusive, aquilo que de nós se espera, conforme muito bem observou a doutora Margarete agora há pouco. Não se espera menos da advocacia paulista, não se espera menos de professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores da área tributária que se encontram no estado de São Paulo. E fato é que São Paulo, de fato, doravante, passa a ser palco de um dos grandes e, por que não, do maior evento, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, da área tributária no país. E eu tinha esta dor há muitos anos. Há muitos anos eu lamentava que São Paulo, por sua força efetiva, factual, tendo em vista a quantidade de pessoas de nível, a quantidade de pessoas envolvidas com pesquisa, com estudo, com o trabalho na área tributária, não tivesse um evento de grandíssima envergadura. E foi justamente por meio desta nova fase da OAB São Paulo que está sendo possível concretizar isto. Portanto, doravante, o Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo discutirá, sim, o presente e o futuro da tributação brasileira e, por que não, da tributação mundial. Este é o primeiro congresso, conforme já foi referido pela doutora Tatiane Psitelli, já indicando que, em 2020, nós teremos o segundo congresso de direito tributário, que, evidentemente, terá que ser realizado, inclusive, lastimavelmente, fora da sede seccional de São Paulo, porque a nossa sede seccional ela comporta aproximadamente 650 pessoas nos 3 auditórios, mas nós percebemos a quantidade de pessoas que não pudemos atender presencialmente e, por isso, de fato, ano que vem, faremos um congresso ainda maior e que terá que ser, evidentemente, por uma justa causa fora da nossa sede seccional. Este evento veio para ficar e veio recompor de maneira absolutamente impactante a agenda tributária do país. É disso que se trata, senhoras e senhores, e é isso que tem revelado as nossas 2 comissões desde o início de suas atuações, há alguns pouquíssimos meses. Conforme referido, as comissões têm sido totalmente reestruturadas já no início da nossa gestão, e isso tem sido uma tarefa árdua do nosso vice-presidente, Ricardo Toledo, especificamente, foram totalmente recompostas e estão abertas, inclusive, a novas adesões, conforme já referido por ambos os queridos presidentes, e que pressupõem, de fato, o engajamento da advocacia de qualidade, que é a advocacia paulista. Vejam, portanto, que este é só o soft opening. Nós faremos muito mais doravante. Faremos eventos específicos, a atuação destas 2 comissões, presididas e vice-presididas e secretariadas por pessoas de escola, tanto da área acadêmica quanto da advocacia real e efetiva, faz toda a diferença, até pela escolha dos temas. Perceberam as senhoras e os senhores a escolha absolutamente contemporânea e pragmática dos temas dos painéis de hoje. Então, este é apenas um soft opening, mostrando a que viemos. A atuação intensa no âmbito estadual e eu, humildemente, representando o Estado de São Paulo na Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. A OAB São Paulo, portanto, passa a sediar um congresso que é justamente um congresso
à medida do tamanho da advocacia paulista, à medida da relevância e da dimensão da advocacia paulista. Haja vista, inclusive, a volumetria das discussões tributárias que acontecem dentro do Estado de São Paulo e que daqui partem, inclusive, para as instâncias superiores. Evidentemente, senhoras e senhores, não nos iludemos que nada disso seria possível se não houvesse um comprometimento efetivo da nova diretoria da OAB São Paulo. Como as senhoras e senhores perceberam, este evento foi absolutamente gratuito para toda a advocacia paulista, inclusive para estudantes e pesquisadores. Este engajamento desta nova diretoria, que eu tenho humildemente a honra de compor, e que é encabeçada pelo queridíssimo presidente Caio Augusto, vice-presidida pelo Ricardo Toledo, e o secretário-geral Aislan Queiroga, e a nossa querida secretária-geral adjunta, não tem medido esforços para apoiar todas as iniciativas de valor que se queiram fazer. A prova disso é o que estamos vendo com as duas comissões de direito tributário e com o que já veio acontecendo. De fato, é notável perceber, e é fácil perceber também, quando há comprometimento e quando há, de fato, engajamento. Falar e fazer é a coisa mais recorrente neste país. Falar e fazer acontecer é diferente. É disso que tratamos aqui. E já foi feita uma referência assim, a algumas mudanças, mas eu vou voltar a elas. Vou voltar a elas porque essas mudanças refletem, sim, o que esta diretoria defendia e agora concretiza na sua gestão. É a primeira vez que nós temos uma representação feminina na composição da cúpula da direção da OAB São Paulo, como temos hoje. 39% do Conselho Seccional da OAB Paulista é composto por mulheres. 2 das diretoras executivas estão aqui. Doutora Margarete, absolutamente valorosa, fazendo diferença na gestão, e eu, humildemente, tentando correr atrás de todos esses esforços. São 2 mulheres pela primeira vez em 5 diretores. Nós temos uma vice-presidente valorosa na CASP, na Caixa de Assistência dos Advogados. Havia um compromisso, que foi um compromisso de campanha em algum momento, e hoje é um compromisso de gestão, que já está cumprido, não é, doutora Margarete? De 51% das comissões especiais e permanentes da OAB São Paulo, presididas por mulheres. E, senhores cavalheiros aqui presentes, fiquem tranquilos, eu nada tenho contra homens, eu só tenho tudo a favor das mulheres. E algumas correções precisam ser feitas, para que nós, de fato, sejamos uma democracia representativa. Vamos lembrar, querida advocacia paulista, senhoras advogadas e senhores advogados, que todas e todos nós fizemos um juramento quando recebemos a nossa carteira de advogado. O juramento da advocacia tem 2 partes, sempre refiro eu. Uma parte que eu chamo de parte básica, é a parte em que nós juramos que exerceremos a advocacia com ética, com qualidade, com comprometimento. E aí a gente tem uma segunda parte desse juramento, que é absolutamente fundamental e que é absolutamente decisiva na transformação socioestrutural que este país tanto precisa e necessita. É a parte do juramento em que nós, advogadas e advogados, e, portanto, o órgão que nos representa, a Ordem dos Advogados do Brasil, juramos todas e todos que defenderíamos o Estado democrático, verdadeiramente democrático de direito. Defenderíamos a justiça social. Defenderíamos a aplicação célere, rápida da justiça. E, mais importante que tudo, defenderíamos os direitos humanos. Essas não são pautas, portanto, de direita e de esquerda. São pautas da cidadania, são pautas universais. É disso que se trata. E a área tributária tem importante contribuição a fazer a respeito de tudo isso. E é por isso que falar, sim, do compromisso de inclusão verdadeira de mulheres na gestão é fundamental. Nós hoje batemos a casa de 52% da advocacia nacional. Nós somos 51,5% da população brasileira. Portanto, mais uma vez, eu nada tenho contra os homens. Aliás, eu sou casada, muito bem casada, há 21 anos, adoro meu marido e ele é feminista também.
graças às deusas. Trata-se da justiça. Nós, mulheres, levamos aos cofres públicos exatamente o mesmo valor em termos de arrecadação tributária, e chegando nós já perto da casa dos 50% de arrecadação tributária levada aos cofres públicos, quase que em igual medida com os homens, e, aliás, sozinhas chefiamos 38% dos lares brasileiros, e os nossos dinheiros não podem valer só na entrada do caixa fazendário. Os nossos dinheiros têm que valer também após a entrada no caixa do erário. Se nós pagamos a conta, e estou aqui apenas raciocinando com a lógica do taxpayer, a cidadania pagadora de tributos, temos que ser ouvidas e temos que ter fala. Lastimavelmente, por questões culturais, em sociedades patriarcais como a nossa, temos dificuldade ainda de ter a quantidade de mulheres necessárias ocupando todas as posições de poder e decisão, em todos os espaços. Aliás, demoramos 97 anos para termos 2 mulheres na diretoria, não é mesmo, querida Margarete? Demoramos 97 anos na OAB São Paulo para termos uma mulher à frente da tesouraria. Demoramos 97 anos para termos 51% das comissões presididas por mulheres. Demoramos 97 anos para termos 39% de mulheres no Conselho Seccional. Lastimavelmente, ainda estamos 97 anos esperando mulheres na diretoria do Conselho Federal da OAB. Ainda temos mais anos pela frente. Mas São Paulo fará a diferença nesse cenário. Já está fazendo, porque é de bons exemplos que se transforma um país. Aliás, como tenho dito em diversas palestras, a gente só consegue transformar uma realidade quando nós começamos fazendo a lição de casa pela nossa própria casa. E é da nossa casa modificada que nós conseguimos modificar a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Assim sendo, senhoras e senhores, o renascimento das comissões, como estas comissões renasceram, é absolutamente fundamental para o renascimento da própria OAB São Paulo, como nós temos assistido. As nossas comissões são verdadeiras células vivas e pulsantes, que fazem o sangue da OAB paulista, nesse momento, fervilhar. É, portanto, evidente que este é um grupo, não só da diretoria, mas agora também dos conselheiros seccionais, a quem saúdo na presença e na pessoa do meu querido amigo Alexandre Rolo, professor de escola, eleitoralista de primeiríssima dimensão, que hoje preside a nossa comissão de cultura, uma nova comissão, renovada. E é também nas subseções que aqui estão representadas na pessoa do meu querido presidente da subseção de Itaquera, tributarista de escola, né? Não à toa está aqui, aliás, hoje, que essa modificação nesse cenário se faz relevante. E se faz relevante porque o país precisa de qualidade, e precisa de qualidade crítica, mais do que nunca. E, sim, crítica é importante para uma democracia. E quem não sabe lidar com críticas não é democrata. E, senhoras e senhores, não se trata de ser nem de direita, nem de esquerda. Trata-se de ser democrata. Aliás, refiro outro aspecto que tenho mencionado em algumas oportunidades. Nós precisamos, de uma vez por todas, trazermos o diálogo qualitativo, mas a postura dialógica é fundamental, porque não se trata, na verdade, o problema não é ser de direita nem de esquerda, senhoras e senhores, é ser democrata, de verdade ou não. Aliás, nesse momento, no planeta Terra, nós temos vários exemplos de governos de direita, de péssima qualidade, de boa qualidade, e governos de esquerda, de péssima qualidade, de boa qualidade. Vou dar 4 exemplos. Um exemplo de um governo de esquerda de péssima qualidade hoje no planeta Terra é o governo do Maduro na Venezuela.
um exemplo de um governo de esquerda de excepcional qualidade hoje no mundo é o governo do primeiro-ministro português, que é de esquerda. Um exemplo de um governo de direita de excepcional qualidade, aliás, reeleito e reeleito várias vezes, é Angela Merkel, na Alemanha. Um exemplo de um governo de direita desastroso, lastimável, é o governo de Erdogan, na Turquia. De modo que nós não podemos nos iludir. Não se trata de direita e de esquerda, se trata de democracia. E, para uma democracia verdadeira, a área tributária tem muito a colaborar. Aliás, senhoras e senhores, nós não podemos nos esquecer que o direito é um agente catalisador de transformação socioestrutural. Ele é justamente um mecanismo por meio do qual se implementam modificações. Ele é a válvula propulsora de transformações. Às vezes, e lastimavelmente, nós nos esquecemos disso, de que o direito tem esta função precípua de transformação da realidade. É por meio dos mecanismos jurídicos, é por meio dos atos normativos, não só a Constituição, mas, especialmente, este vasto território dos atos normativos infraconstitucionais que as realidades cotidianas de administrados e administradas são afetadas todos os dias. Um governo tem, por meio de sua atividade regulatória, o poderoso efeito de provocar transformações locais, regionais, humanas. É disso que se trata. Devemos todas e todos nós encararmos de uma vez por todas a absoluta essencialidade de que respondamos com responsabilidade nesta chamada para que colaboremos para a transformação positiva do nosso país. Assim sendo, para provar o que estamos dizendo, eu gostaria de chamar a atenção de todas e peço a ajuda da equipe técnica para projetar na tela o primeiro produto da atuação impecável destas duas comissões. Afinal de contas, apenas com poucos meses de vida, nós conseguimos realizar, por exemplo, a audiência pública sobre a reforma tributária que foi realizada no dia 27 de junho e que dela derivou a produção de 7 enunciados que foram aprovados pelo Conselho Seccional na sessão do dia 19/8/2019. Quais foram os efeitos efetivos desta audiência pública? Foi após a audiência pública da reforma tributária realizada pela OAB São Paulo que, por exemplo, o governo federal resolveu se apresentar à discussão da reforma tributária. Esta é a verdade. Até então, o governo estava ausente. Aliás, no dia seguinte à nossa reforma tributária, alguns de nós recebemos um telefonema do então secretário da Receita Federal, que tinha mandado aqui o seu assessor especial, que participou da nossa audiência pública, e que disse que, de fato, tinha ouvido os recados e tinha decidido implementar e incentivar a sua equipe para que, então, se trabalhasse sobre a reforma, as supostas propostas de reforma tributária que existiam. O alvo da nossa audiência pública acabou sendo, sim, uma das propostas que alguns estão chamando de proposta de reforma tributária, a despeito do fato de que ela não é uma proposta de reforma tributária, porque, afinal de contas, para ser proposta de reforma tributária, ela precisaria tratar do sistema tributário e não apenas de um único tema, que é a unificação da tributação sobre consumo. Mas, sobre isso, mais especificamente, nós teremos o talk show hoje, em que isto será devidamente debatido, inclusive com a presença do ex-secretário da Receita Federal, doutor Everardo Maciel. Mas eu só quis trazer
a público, mais uma vez, os 7 enunciados que foram produzidos pelas comissões após a realização da audiência pública, que está disponível, inclusive, no canal do YouTube, e por meio da qual vários assuntos muito relevantes foram tratados. O enunciado 1, por exemplo, tratou da limitação da competência tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em favor da União diante da obrigatoriedade de respeito ao Pacto Federativo. Haja vista que distribuir competências tributárias é algo muito sério. Afinal de contas, é justamente isso que garante a independência e a autonomia dos entes federados. Portanto, como refere o enunciado 2, restringir a competência tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a uma fixação de alíquotas do tributo, além de ferir, sim, e quiçá mortalmente, a autonomia financeira, política e administrativa destas entidades que compõem peculiarmente a Federação Brasileira, também retira desses entes a possibilidade de realização de políticas tributárias locais, de fato, respeitando as diferenças abissais que existem entre os estados da federação. E, sim, queremos simplificação, queremos racionalidade, mais importante que tudo, queremos segurança jurídica. Precisamos de segurança jurídica. O Brasil não é mais palco de investimentos estrangeiros produtivos. Nós perdemos competitividade para países supostamente menos desenvolvidos do que nós, mas que parece que dão hoje mais segurança a investidores estrangeiros. O enunciado 3 trata da pretendida eliminação da seletividade sobre o consumo por meio da adoção de alíquotas uniformes. E questiona também, chamando a atenção para que os critérios de aplicação de seletividade sejam aprimorados, para que, então, a tributação, de fato, aconteça segundo a essencialidade dos bens. O que não é mal, porque o que nós temos hoje é ruim, porque não funciona pragmaticamente, o que não quer dizer que ele não seja idealmente bom. Ou ainda o enunciado 4, que tratou da extinção de incentivos e benefícios tributários, aliada a uma ausência de política tributária distributiva, que só vai agravar, e nós bem sabemos disso, que lidamos com essa área, as disparidades sociais e econômicas. Esta manutenção de incentivos aos bens de primeira necessidade é, sim, uma medida eficaz e necessária para as desigualdades econômicas. E ainda temos os enunciados 5, 6 e 7, que tratam, respectivamente, da justiça fiscal distributiva como pilar do Estado Democrático de Direito, da reforma tributária do sistema, que precisa ser norteada por segurança jurídica, haja vista que, por exemplo, uma dessas reformas, dessas propostas de reforma, não tem sido devidamente publicizada e não revela, por exemplo, a pretendida concomitância da existência de um IBS por 2 anos, com mais os tributos de tributação que já conhecemos. Tem dito alguns que nós queremos que isso continue, porque nós queremos continuar ganhando dinheiro, a advocacia tributária. Doce ilusão, porque, na verdade, se vier essa reforma absolutamente não debatida, não maturada, não bem trabalhada, ela não vai chegar lá. Não vai dar segurança jurídica, não vai fazer a correção estrutural, especialmente a correção socioestrutural, que nós tanto precisamos, e, pior que isso, vai complexizar o sistema. E o que é, na verdade, muito bom para a advocacia, porque aí sim, nós, advogadas e advogados tributaristas, ganharemos muito dinheiro. Assim sendo, eu fiz referência a estes enunciados apenas para que todas e todos tomem conhecimento da produção de conteúdo e absolutamente propositiva que estas comissões estão decididas a terem. E termino as minhas considerações
dizendo que nós, de fato, temos que qualificar os debates na seara tributária. Em primeiro lugar, permitindo a manifestação de todas e todos. E, propositalmente, usei o primeiro plural feminino. Porque, sim, as cidadãs brasileiras, as pesquisadoras brasileiras, as professoras brasileiras, as advogadas tributaristas brasileiras têm que ser ouvidas, sim. E nós temos uma visão diferente. Aliás, a OCDE preparou alguns materiais referindo a imperiosa necessidade de se ouvir e de se respeitar o lugar de fala das mulheres quando estamos tratando da organização dos sistemas tributários e dos mecanismos de tributação que são escolhidos e utilizados num Estado para evitarmos absurdos, como é o caso que já referi num evento do WIT, Women in Tax Brasil, que é um movimento espontâneo de visibilização das mulheres tributaristas, que eu, juntamente com várias queridas mulheres que estão aqui, tivemos a honra de fundar e que recebe o apoio incondicional da OAB São Paulo. Aliás, só é possível que ele hoje exista na dimensão que existe, justamente por causa disso. E no evento de abertura, dei um exemplo bastante peculiar, que é o fato de que bombas de amamentação pagam 15% de IPI contra as cuecas dos senhores, que pagam 0%. Tem algo de muito errado nesse sistema tributário. Portanto, nós temos que qualificar, sim, o debate na seara tributária. Evidentemente que eu fiz aqui um exemplo provocativo, com um tom, leve toque humorístico, só para a gente esquentar a temperatura da nossa manhã de debates, mas por esse caminho eu teria vários outros exemplos, assim, até dramáticos, para falarmos. Temos que qualificar o debate porque a academia tem que ser ouvida, a advocacia tem que ser ouvida, a Procuradoria das Fazendas tem que ser ouvida, os pesquisadores têm que ser ouvidos, os economistas serão ouvidos, eles sempre são ouvidos, mas eu acho que está na hora da gente lembrar as boas práticas que fazíamos antes na construção do ordenamento jurídico pátrio, em que comissões de notáveis jurídicos eram essenciais para a confecção dos grandes diplomas legais. Com todo respeito aos economistas, não se pode fazer esta discussão sem a participação qualificada da área jurídica e, especialmente, da advocacia, que lida cotidianamente com as agruras dos contribuintes. E esse debate, inclusive, precisa ser especialmente qualificado pela advocacia, porque a advocacia é a voz técnica da cidadania no embate diante dos fiscos federal, estaduais e municipais, que se comportam, aliás, extremamente mal diante das contribuintes e dos contribuintes brasileiros. O relacionamento entre fisco e contribuinte no Brasil é péssimo. Este é um assunto sobre o qual nós temos a obrigação, e assim faremos aqui na OAB São Paulo, de jogarmos luz. É um assunto evitado. É um assunto que não é debatido. O relacionamento entre fisco e contribuintes no Brasil é de péssima qualidade. Participo intensamente da International Fiscal Association e fico sempre espantada, ano a ano, ao comparar o comportamento do fisco brasileiro diante dos seus contribuintes e o comportamento do fisco em outros países diante de seus contribuintes. Alguém precisa falar disso. Eu não tenho dúvida que a OAB São Paulo, por meio de suas comissões, é a voz absolutamente habilitada a reacender e trazer este debate, de uma vez por todas, para ser enfrentado. Por conta disso, esta ampliação deste congresso, esta qualificação, é muito relevante. A manutenção continuada dele é muito importante. Fazer destes eventos inclusivos e democráticos, é dar bom exemplo. Porque não basta a gente convidar para a festa, tem que tirar para dançar. Essa é a diferença entre declarar-se
pró-diversidade e fazer inclusão. E é por isso, senhoras e senhores, que este congresso é um evento 50-50. Sabem o que é um evento 50-50? É o que esta mesa é. Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, outra mulher. A gente tem uma leve maioria. Não estamos fazendo favor algum, só estamos corrigindo déficits culturais. Da mesma forma que estamos fazendo com as mulheres, temos que fazer com a população negra. 53,7% da população neste país se autodeclara negra. O Brasil, portanto, é feminino e negro. E a população negra continua excluída. O direito tributário e nós, tributaristas, temos uma responsabilidade adicional para ajudarmos na reversão disso. O racismo estrutural precisa ser combatido. Mas o que o direito tributário tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, senhoras e senhores. O direito tributário é justamente o ramo do direito por meio do qual o Estado brasileiro teria condições de fazer grandes transformações socioestruturais. A transformação socioestrutural precisa justamente de alavancagem por meio de ferramentas. Ferramentas estas que estão concentradas na área do direito tributário. É preciso falarmos de um direito tributário mais contemporâneo, para além de discutirmos os elementos constitutivos da obrigação tributária, para além de discutirmos temas clássicos como prescrição e decadência, não é que eles não são relevantes, mas a evolução do direito tributário pressupõe que nós avancemos e nós lembremos da segunda parte do juramento da advocacia. Porque quem não se lembra desse juramento é advogada ou advogado pela metade. Ao final deste congresso, todas e todos temos que sair daqui com mais informações técnicas, com mais argumentos, mas com mais consciência da nossa responsabilidade social e estrutural. Para que estudamos tanto? O que nós, detentoras e detentores de tantos privilégios, porque estarmos nesta sala e nestes auditórios é muito privilegiado, é tremendamente privilegiado, diante da realidade brasileira. O que é que nós, senhoras e senhores, faremos com os nossos privilégios? Senhoras e senhores, eu encerro dizendo que eu penso que nós temos algumas obrigações. Uma delas é colaborarmos para uma melhor distribuição de renda. Uma outra delas é colaborarmos para o ganho orçamentário, focal e efetivo na educação. Outra obrigação fundamental da seara tributária é, de fato, colaborarmos na correção de graves injustiças históricas e estruturais, como é a questão do racismo. Temos que conversar sobre isso. É incômodo. Sai do âmbito do fato gerador, da prescrição, da decadência, da substituição tributária. Mas se nós queremos fazer, de fato, um país melhor, e se nós queremos ter um sistema tributário contemporâneo, seguro juridicamente, amistoso para investimentos estrangeiros, e que promova justiça social, nós precisamos transcender o fato gerador. Nós precisamos dar passos além. E temos, sim, que falar do péssimo relacionamento entre fisco e contribuintes. Temos, sim, que falar de exageros cometidos todos os dias contra cidadãs e cidadãos, que são, na verdade, os grandes sustentáculos do próprio Estado. É disso que se trata o direito tributário contemporâneo. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, neste momento faremos a pausa para o coffee break, que será servido na cafeteria ao final deste auditório e também localizado no anexo do 3º andar. Evidenciamos que o retorno a este auditório para a continuidade dos trabalhos será impreterivelmente às 10h45. A comissão organizadora pede a atenção dos mediadores, palestrantes e convidados ao horário de retorno ao evento. Muito obrigado.